살아계신 하나님 감사합니다. Deus, obrigada. 브라질 살릴 수 있는 중요한 시작이 되게 하여 주시옵소서. Deus, obrigada para que a gente venha aqui e fazer evangelização mundial para salvar esse Brasil também. 하나님께서 말씀하시는 시간이 되게 하여 주시옵소서. Deus fala por minha boca. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 아멘. 하나님의 말씀을 보겠습니다. Vamos ler a Bíblia. 마태복음 16장 Mateus 16, 13절에서 19절까지입니다. 13 a 19. 중요한 본문입니다. É versículo muito importante. 마태복음 16장 13절에서 19절입니다. Mateus 16, 13 até 19. 오늘 여러분들이 설교를 듣지 말고 하나님의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다. Eu espero que vocês não ouvem minha palavra, quero que vocês ouvem a voz do Senhor hoje. 이 성경을 조금 이따 제가 설명을 하겠습니다. Eu vou explicar sobre esse versículo daqui a pouco. 여러분들 성경의 초대 교회를 아실 겁니다. Vocês sabem a igreja primeira da Bíblia? 많은 환난, 많은 핍박, 많은 어려움이 있었습니다. Tinha muita dificuldade, muitas perseguições naquela época. 그 어려움과 관계없이 전도운동을 했고 승리했습니다. Mas eles fizeram evangelização e eles venceram, não importando essas perseguições e dificuldades. 지금 현대교는 어떻습니까? E como é que tá essas igrejas hoje em dia? 이 브라질의 교회는 어떻습니까? Como é que tá a igreja do Brasil? 많은 성도들이 방황하고 있고 실패하고 있습니다. Tem muitos clientes que não sabem qual é o caminho deles e tem muitas dificuldades também. 한국에 유명한 예수 잘 믿는 연예인이 있습니다. Na Coreia tem uma famosa mulher que anda muito bem, igreja, serve muito bem. CF 한번 찍으면 평생 먹을 돈을 벌어요. Se ele aparece uma vez na televisão, ele ganha o dinheiro para ela poder viver a vida inteira. 교회 다니고 예수 믿어요. Ela anda à igreja e ela crê em Jesus. 그 사람 때문에 많은 사람들이 교회로 왔어요. Por causa dessa pessoa, muita gente veio para a igreja. 몇 년 전에 자살했어요. Mas essa mulher suicidou alguns anos atrás. 왜 그럴까요? Por que será? Que ela... 분명히 예수 믿고 교회 잘 다니는데 É certeza que ela andava bem da igreja e ela acreditava em Jesus. 많은 사람들이 그 사람을 통해서 교회를 가게 됐는데 Através dessa pessoa, muita gente veio para a igreja. 정작 그 사람은 자살했어요. Mas essa pessoa suicidou. 왜 그럴까요? Por que ela suicidou? Será? 남편은 유명한 야구 선수입니다. O marido dela também é uma pessoa muito famosa na Coreia. 한국에서 굉장히 유명한 야구 선수예요. Ele é um jogador da Coreia que é muito famoso. 그 남편도 자살했어요. O marido também ele suicidou. 동생은 영화 배우입니다. O irmão mais novo dela, ele é ator. 남매가 대한민국 굉장히 유명한 영화 배우였어요. Então esse irmão e essa mulher, os dois são famosos na Coreia. 동생도 몇 년 전에 자살했어요. Mas esse irmão mais novo também suicidou alguns anos passados. 왜 그럴까요? Por quê? 초대교회는 많이 어려웠는데 다 승리했어요. Mas no primeira igreja, os membros, mesmo que eles tinham muita dificuldade, eles venceram disso. 근데 현대교회는 많은 사람들이 방황하고 분명히 실패하고 있습니다. Mas esses dias, os clientes, eles, mesmo que eles têm muita dificuldade, eles caem. 오늘 그 답을 반드시 얻어야 합니다. Nós temos que receber essa resposta hoje. 교회를 그냥 단순히 열심히 다니는 게 문제가 아닙니다. Importante não é você só andar a igreja muito bem. 초대교회 같은 응답을 받아야 됩니다. Tem que receber essa resposta da primeira igreja. 많은 어려움이 있었지만 전도운동을 해냈고요. Que eles conseguiram realizar essa evangelização, mesmo que tinha dificuldade. 지역 살리고 시대 살리는 일을 해냈습니다. Eles salvaram aquela cidade que eles estavam e eles salvaram essa geração. 근데 현대교회는 많은 사람들이 실패하고 있다니까요. Mas hoje em dia muita gente está caindo. 겨우 교회옵니다. Eles andam na igreja de vez em quando. 세상을 정복하는 것이 아니고 그냥 버티는 수준이에요. Não é que eles vencem o mundo, eles aguentam esse mundo. 왜 그러냐 이 말이에요. Por que será? 오늘 그 답을 얻어야 됩니다. Hoje temos que receber essa resposta. 또 한 번의 예배 말고 Não é mais culto. 한국 사람이 와서 하는 메시지 말고 Não é uma mensagem que coreano está dando. 하나님께서 말씀하시는 음성을 들어야 됩니다. Tem que
tem que receber essa resposta que Deus está dando hoje para vocês. 오늘 본문에 그 답이 나와 있습니다. Hoje no versículo tem essa resposta. 오늘 성경에 그 답이 나와 있어요. Na Bíblia está escrito essa resposta. 13절을 보겠습니다. Vamos ler Mateus 16:13. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? 예수님께서 빌립보 가이사라고 하는 지방에 오셔서 질문을 하나 합니다. Ele está dando uma pergunta, chegando no partido Cesareia de Filipe. 사람들이 나를 어떻게 믿고 있냐? Como eles estão me acreditando? 사람들이 나를 누구라고 하냐? Quem dizem os homens ser filho de homem? 우연히 없는 하나님께서 예수님께서 빌립보 가이사라고 하는 지방에 와서 이 질문을 했다는 거. O que é importante, Jesus veio esse lugar que é Cesareia de Filipe e perguntou essa pergunta. 빌립보 가이사라 지방이 어떤 지방이냐? Então, qual era essa religião que é Cesareia de Filipe? 분봉왕 헤롯 이름과 로마 황제 가이사 이름을 합친 이름입니다. É nome que juntou tetrarca de Herodes e juntando nome de imperador da Roma e juntando isso ficou essa Cesareia de Filipe. 이스라엘이 로마에 속국되어 있을 때 일이다 이 말이죠. Quando Israel estava colônia de Roma, naquela época. 하나님의 백성 이스라엘이 로마에 속국되어 있다. Então significa que aquele povo de Deus, que é o povo de Israel, eles estavam coloniando do Roma. 하나님의 백성이 망한 현장. É uma coisa que os povos de Deus estavam falhando. 여러분 한번 질문 한번 해보세요. Vamos perguntar para nós mesmos. 하나님의 백성이 망할 수 있을까요? Será que o povo de Deus pode falhar? 하나님을 믿는 하나님의 백성이 실패할 수 있냐 이 말이에요. Será que o povo de Deus que acredita em Deus pode falhar? 오늘 현장에서는 하나님의 백성이 망하고 있거든요. Mas hoje aqui está escrito, está acontecendo isso. Os povos de Deus estavam falhando aqui. 예수님께서 왜 이 지역에서 이 질문을 하셨냐? Jesus, por que ele perguntou essa pergunta nesse lugar? 이 질문의 이유가 뭡니까? Qual é a razão dessa pergunta? 왜 하나님의 백성이 망하는지를 설명하기 위해서입니다. Para explicar por que o povo de Deus está falhando. 살아계신 하나님을 믿는데 왜 실패하냐? Por que eles falham mesmo que eles acreditam no Deus vivo? 교회 열심히 다니는 게 문제가 아닙니다. Anda bem, igreja, não é uma coisa importante. 반드시 답을 얻어야 돼요. Tem que receber essa resposta. 그것 때문에 예수님께서 물으시는 겁니다. Por causa disso, o Jesus estava perguntando: 사람들이 나를 누구라고 하냐? Como eles estão me chamando? 사람들이 나를 어떻게 믿고 있냐? Quem dizem os homens ser filho de homem? 예수님께서 3년의 공생애를 마칠 쯤 돼서 이 질문을 하셨습니다. Essa pergunta Deus fez depois de viver 3 anos. 사람들이 어떻게 믿고 있죠? Como eles estão acreditando nesse Jesus? Como eu estava chamando? 세례 요한, 엘리야, 에레미야 선지자 중에 하나다 이렇게 믿고 있어요. Eles acreditavam como João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou dos profetas. 대답했습니다. 세례 요한처럼 믿는다. Respondeu assim: eles acreditam você como João Batista. 예수님을 세례 요한처럼 믿고 있어요. Acreditava Jesus como João Batista. 세례 요한이 어떤 사람입니까? Então quem é esse João Batista? 잘못된 거 비판하고 Ele criticava uma coisa que estava errado. 잘못된 거 지적하고 Ele apontava uma coisa que estava errado. 왕이 잘못하니까 비판하고 Como um rei estava dominando errado, ele estava apontando para esse rei que estava fazendo errado. 왕에게 쓴소리 하다가 목 잘려 죽은 사람이죠. Esse João Batista, ele é uma pessoa que morreu cortando a cabeça dele porque ele falou uma coisa mal do rei. 많은 교회 많은 성도들이 어떻게 예수를 믿고 있냐면요. Muitos clientes estão acreditando em Jesus 이 세례 요한처럼 믿고 있습니다. como João Batista. 사회 개혁하고 정치 개혁하고 É uma pessoa que faz movimento político. 예수 믿고 인권 운동하고 Ele fala que eu acredito em Jesus, mas ele faz movimento dos direitos civis. 해방 신학 강조하고 Ele aponta essa teologia de liberação também. 많은 사람들이 그렇게 믿고 있다 이 말이에요. Muita gente acredita em Jesus como isso. 잘 생각해 보면 이건 뛰어난 정치인들이 할 수 있는 일입니다. Pensando bem, isso é uma coisa os políticos podem fazer também. 예수님은 사회 운동하라고 오신 분이 아닌데 Jesus não é uma pessoa que veio para fazer movimento social.
예수님은 인권 운동하려고 오신 분이 아닌데 Jesus não veio para fazer um movimento dos direitos civil. 분명히 예수님은 인권 운동하려고 이 땅에 오신 분이 아닙니다. Certeza que ele não veio para fazer o movimento dos direito civil. 많은 사람들이 근데 이렇게 믿고 있어요. Mas muita gente acredita assim. 예수님을. Jesus. 또 어떻게 믿냐? E também 엘리야처럼 믿어요. eles não 믿어요. acreditam Jesus como Elias. 엘리야는 어떤 사람이냐? Ele era uma pessoa, 구약의 최고의 선지자입니다. ele era um profeta, o melhor profeta do Velho Testamento. 죽은 자를 살리기도 하고 Ele levantou um morte, 비를 오기도 하고 안 오기도 하고 ele fez chover, ele fez parar também. 많은 능력과 많은 기적을 행했어요. Ele tinha muito poder e ele fez muito milagre. 많은 교회와 많은 성도들이 능력받기 위해서 교회로 옵니다. Muitas igrejas e muitos crentes vêm para a igreja para receber algum poder, 치유받고 para ser sarado, 은사받고 para receber algum, 신비운동하고 é para fazer algum místico. 좋은 겁니다. E isso significa que é religião. 그러나 그것이 예수 믿는 이유는 아닙니다. Mas isso não pode ser a razão para acreditar em Jesus. 많은 성도들이 치유받기 위해서 교회 온다니까요. Muitos crentes vêm para a igreja para ser sarado. 많은 성도들이 이렇게 능력받기 위해서 교회 옵니다. Muitos crentes vêm para a igreja para ter algum poder, para receber algum poder. 복음의 본질이 아니에요. Isso não é a essência do evangelho. 예수님은 사람 치유하시려고 오신 것이 아닙니다. Jesus não veio para sarar alguém. 예수님은 사람들에게 능력 주시려고 오신 분이 아니라 이 말이에요. Jesus não é uma pessoa que veio para dar algum poder para as pessoas. 근데 이 땅에 많은 사람들이 그렇게 믿고 있어요. Mas muitas pessoas nesse mundo estão acreditando assim. 에레미야처럼 믿습니다. Eles acreditam como Jeremias. 에레미야는 누구냐? Quem é o Jeremias? 눈물의 선지자입니다. Chamava de uma profeta de choro. 이스라엘의 전쟁 중에 많은 고아와 가부들이 생겼어요. Teve uma guerra no Israel e tinha muitas crianças que perderam os pais. 그들을 위해 기도하고 그들을 도왔던 사람. É por causa dessas pessoas, Jeremias ele ajudou essas pessoas e salvou. 이 땅에 많은 교회들이 구제운동, 봉사운동 합니다. Nesse mundo, muitas igrejas eles fazem movimentos de caridade e filantropia. 근데 그게 기독교인 줄 알아요. Aí eles acham que isso é cristão. 한국에도 유명한 이렇게 거지들 밥 퍼주는 목사님 한 분 계셨습니다. Na Coreia também tinha um pastor que era muito famoso e dava muita comida para os mendigos. 얼마나 밥을 많이 퍼줬는데 텔레비에 나왔어요. Como ele dava muito comida, ele apareceu no TV. 한국 사람들이 칭찬합니다. E coreanos estavam falando de bonde dele. 진짜 목사 나왔다고. Nossa, ele é um pastor de verdade. 진짜 훌륭한 목사 Ele é um 나왔다고. pastor muito importante nesse mundo. 그렇게 수십 년을 거지들을 도왔어요. Ele ajudou assim os mendigos há muitos anos. 지금 그 교회와 그 목사님 어떻게 됐냐? Mas essa igreja dele e ele, como é que ficou? 교회는 완전히 무너졌고 목사님은 정신문제 와버렸어요. Essa igreja caiu totalmente e para ele veio um problema mental. 그게 교회입니까? Isso é a igreja? 목사가 그거 해야 되는 겁니까? O pastor tem que fazer isso? 왜 하나님의 백성이 망하냐? Porque o povo de Deus falha. 그 답을 얻어야 돼요. Tem que receber essa resposta. 구제운동이 나쁘다 이 말이 Não 아닙니다. estou falando que o movimento de caridade é ruim. 사회를 바꾸는 게 나쁘다 이 말이 아니에요. Mudar esse social, isso não é ruim. Eu não estou falando disso. 중요한 뭔가를 좀 놓치고 있는 겁니다. Estou falando que estão perdendo alguma coisa muito importante. 그래서 열심히 교회 다니고 망하는 거예요. Por isso que, mesmo que anda muito bem em igreja, é só isso. 예수 열심히 믿고 실패합니다. Anda bem em igreja e crê em Jesus, se forçando, mas falham. 선지자 중에 하나라 그랬어요. Estava falando que um dos profetas. 기독교를 많은 종교 중에 하나라고 믿는 사람도 있습니다. Tem muitas pessoas que acreditam em evangélicos como um dos religiões. 교회 와서 위로받고 은혜 받고 Tem muita gente que vem para a igreja receber alguma caridade. 사회에 헌신하고 서로 사랑하고 Eles se amam, eles fazem muita coisa, ajudam esse mundo. 그렇게 믿는다 이 말이에요. Tem muita gente que acredita assim. 그래서 실패해요. Por isso que estão falhando. 그래서 하나님의 백성이 망하는 겁니다. Por isso que o povo de Deus está falhando. 예수를 세례 요한처럼 믿는다 실패하게 돼 있어요. Se acredita Jesus como o João Batista, não tem como falhar. 예수님을 에레미야처럼 믿으면 구원 못 Se 받습니다. acredita como Jeremias, não tem como ser salvo. 자, 그러면 왜 예수님을 이렇게 틀리게 믿을까요? Então, por que estamos acreditando, crendo em Jesus assim errado? 예수님을 그리스도로 믿어야 되는데 다르게 믿고 있다 이 말이에요. Porque temos que crer esse Jesus como Cristo, mas estamos acreditando em Jesus como outra pessoa. 예수님을 다르게 믿어요.
Acreditando em Jesus de outra forma. 예수를 믿는데 성경과 다르게 믿는다. Mesmo que você acredita em Jesus, mas uma forma diferente da Bíblia. 예수님을 성경하고 틀리게 믿고 Acredita em Jesus uma forma diferente da Bíblia, 육신대로 믿고 como o corpo quer. 왜 그럴까요? Por que será? 분명히 성경에서 어떻게 믿어야 되는지 설명하고 있는데 그거하고 관계없이 다르게 믿어요. Mesmo que a Bíblia está explicando como você tem que crer em Jesus, mas a gente está acreditando do jeito que a gente quer. 이 땅에 예수 믿는 사람 많습니다. Nesse mundo tem muita gente que acredita em Jesus. 성경하고 틀리면 어찌 되죠? Mas se acreditar diferente da Bíblia, como é que fica? 예수 믿고 실패합니다. Mesmo que você acredita em Jesus, mas você falha. 교회 열심히 다니는 사람 많습니다. Tem muita gente que anda bem em igreja, 성경대로 안 믿으면 어찌 됩니까? mas se não acreditar através da Bíblia, 실패한다니까요. falha. 열심히 하고 실패해요. Mesmo que você anda bem em igreja, aí falha. 오늘 세 가지를 마음에 딱 담아야 됩니다. Hoje vocês têm que guardar no coração essas três coisas que eu vou falar hoje. 왜 성경대로 안 믿냐? Por que não acredita como a Bíblia fala? 세 가지를 몰라가지고 Porque não sabe essas três coisas. 세 가지를 놓쳐가지고 Porque perdeu essas três coisas. 그 첫 번째가 인간이 어떤 존재인지를 몰라가지고 Primo desse, você não sabe qual a existência de homem. 인간도 모르지만 인간에게 온 문제도 잘 모르고요. Não sabe quem é esse homem, mas não sabe qual é o problema que veio do homem também. 문제도 잘 모르지만 문제를 해결을 해도 잘 몰라요. Não sabe qual é o problema e nem sabe qual é a resposta desse problema também. 이 세 가지를 오늘 이야기하려고 합니다. Vou falar essas três coisas hoje. 도대체 성경에서 인간을 뭐라고 말하고 있냐? Primeiro, então, como a Bíblia fala sobre o homem? 인간의 문제가 뭐냐? Então, qual é o problema desse homem? 인생의 해답이 뭐냐? Então, qual é a resposta desse problema? 이것을 알고 믿어야 됩니다. Temos que saber disso e acreditar em Jesus. 이 세 가지를 모르니까 자꾸 자기가 믿고 싶은 대로 믿어요. Como não sabemos qual é desses três, por isso que a gente acredita em Jesus como do jeito que a gente quer. 어떤 사람들은 예수님을 체험한 대로 믿고 Tem gente que acredita em Jesus como você experimentou. 어떤 사람들은 배운 신학대로 믿고 Tem gente que acredita em Jesus como você aprendeu. 자기가 믿고 싶은 대로 믿고 Tem gente que acredita do jeito que ele quer. 자기가 보는 대로 믿습니다. Tem gente que acredita do jeito que ele viu. 예를 들어 보겠습니다. Por exemplo, 이 유대인들은 그리스도를 기다렸어요. os judeus estavam esperando Cristo. 유대인 중에서 그리스도를 모르는 사람은 아무도 없습니다. Entre os judeus não tinha nenhuma pessoa que não sabia, não conhecia o Cristo. 전부 그리스도를 기다리고 Todo 믿었다니까요. mundo estava acreditando em Cristo e estava esperando. 근데 그리스도를 십자가 못 박고 죽였다니까요. Mas eles crucificaram esse Cristo na cruz. 무슨 O 뜻일까요? que significa isso? 자기가 믿고 있는 그리스도와 성경에서 하나님이 보내시는 그리스도가 다른 거예요. Significa que esse Cristo que eles estavam acreditando e esse Cristo que Deus mandou através da Bíblia era diferente. 하나님께서 보내시겠다고 하는 그리스도하고 내가 믿고 싶은 그리스도가 달라요. Aquele Cristo que Deus prometeu que ia mandar e aquele Cristo que eu quero acreditar é diferente. 유대인들은 어떤 그리스도를 원했냐? Então esses judeus estavam querendo qual Cristo? 나라를 부강케 할 수 있는 그런 그리스도. Cristo que salva esse mundo. 내가 먹고 사는데 이게 도움되는 그런 그리스도. É Cristo que me ajuda para eu viver bem, para eu ser rico. 특별히 오병이어라는 기적이 있습니다. Especialmente tem aquele milagre de 5 pães e 2 peixes. 예수님을 통해서 많은 것을 얻어먹었어요. Eles receberam muita comida por causa de Jesus. 이때 또 많은 사람들이 예수님을 따랐습니다. Nesse momento tinha muita gente que seguiu Jesus. 저분을 왕으로 삼아야 되겠다. Eles falavam, ele é o rei, ele é rei. 왜? Por quê? 저분을 왕 삼으면 먹고 사는 문제 다 끝나겠다. Porque a gente chama ele como rei, ele vai dar comida para nós. 예수님이 십자가 지실 때 다 도망갔어요. Mas quando Jesus crucificou na cruz, todo mundo foi embora. 유대인은 그리스도를 믿었는데 예수님이 그리스도로 오셨는데 십자가에 못 박았다니까요. Os judeus acreditavam em Jesus, mas quando Jesus foi, mas eles que crucificaram esse Jesus na cruz. 성경대로 안 믿었다는 이야기입니다. Significa que eles não acreditaram como a Bíblia fala. 여러분이 그럴 수 있어요. Vocês também podem ser assim. 브라질에 사는 많은 하나님의 백성이 그럴 수 있다니까요. Muitos cristãos que vivem aqui no Brasil também pode ser assim. 내가 믿고 싶은 대로 믿는 거예요. Acreditar do jeito que você quer. 내가 필요한 그리스도가 따로 있어요. Tem outro Cristo que eu preciso.
예수님 당시 예수님이 죽은 자를 살리는 걸 많은 사람이 봤습니다. Naquele momento, muita gente viu que Jesus salvou uma pessoa. 죽은 자를 살리는 걸 보고 사람들이 뭐라고 고백했냐? Eles viram Jesus que estava salvando o morte, eles falaram 저분이 그리스도다. que ele é o Cristo. 그런데 십자가 못 박히고 부활하실 때 다 도망갔어요. Mas quando Jesus morreu na cruz e quando ele ressuscitou, todo mundo foi embora. 그 사람들은 예수님을 그리스도로 믿은 겁니까? Então essas pessoas, eles acreditaram em Jesus como Cristo? 성경대로 믿은 겁니까? Eles acreditaram em Jesus como através da Bíblia? 아니라니까요. Não é isso. 분명히 입으로는 예수 믿는다고 말하는데 Certeza que eles falam pela boca que eu acredito em Jesus. 성경하고 다르다니까요. Mas está diferente com o que está escrito na Bíblia. 한국에 많은 이단들이 예수 믿습니다. Na Coreia tem muitos elegias e eles acreditam em Jesus. 그럼 그 사람 구원 받습니까? Então eles são salvos. 전 천주 교인들에게 전도해 봤습니다. Eu tentei evangelizar 천주교. católicos. Desculpa. 그분들에게 전도해 봤어요. Ele tentou evangelizar esses católicos. 예수 믿는데요. Eles falam que eu acredito em Jesus. 그럼 구원 받은 겁니까? Mas eles são salvos? 한국에 많은 어떤 이단은 자기가 그리스도래요. Na Coreia, tipo de heresias, ele fala que eu sou Cristo. 그럼 그분 구원 받는 겁니까? Então será que ele é salvo? 그분은 진짜 그리스도가 맞습니까? Então ele é de verdade Cristo? 뭐가 다르냐 말이에요. Qual é a diferença? 뭐가 잘못된 겁니까? O que tá errado? 많은 사람들이 예수를 믿는데 예수를 어떻게 믿어야 되는지를 모른다니까요. Muita gente acredita em Jesus, mas não sabe como tem que acreditar em Jesus. 왜 믿어야 되는지를 몰라요. E nem sabe por que temos que acreditar em Jesus. 예수가 누구길래 믿어야 됩니까? Por que temos que acreditar em Jesus? 왜 믿어야 됩니까? Por que temos que acreditar? 안 믿으면 어떻게 됩니까? Se não acreditar, o que acontece? 그럼 예수 믿는다는 건 Então, 뭡니까? o que significa acreditar em Jesus? 예수 믿고 나면 어떻게 됩니까? Então, depois que acreditar em Jesus, como é que fica? 이런 걸 아무것도 모르고 그냥 예수를 믿어요. Muita gente não sabe nem isso e só acredita em Jesus. 그래서 실패한단 Por 말이에요. isso que eles falham. 자세히 뜯어보면 예수 믿는 거 Se 아니라니까요. você ver direito, ele não é uma pessoa. 본인은 예수 믿는다고 하는데 예수 믿는 게 아니야. Ele fala que eu acredito em Jesus, mas não é isso. 자, 이 설명을 하려고 하는 겁니다. Eu vou explicar isso hoje. 자, 그럼 인간이 어떤 존재냐? Então, o homem é qual existência? 성경을 찾으면서 확인하겠습니다. Vamos ler a Bíblia para 창세기 1장입니다. Gênesis 1. 창세기 1장을 보겠습니다. Gênesis 1. 여기 26절에 보니까 26, versículo. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 E diz Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 인간은 어떤 존재냐? Então, qual a existência é esse homem? 하나님의 특별한 계획이 있는 존재입니다. É uma existência que tem uma promessa muito especial de Deus. 분명히 왕적인 존재고 Uma existência como rei. 하나님 앞에서는 피조물이지만 세상 앞에서는 왕적인 존재입니다. Na frente de Deus, nós somos, o homem é criatura, mas na frente das criaturas somos rei. 그러나 진짜 중요한 건 27절입니다. Mas o que mais importante é versículo 27. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. 인간은 하나님의 형상대로 창조되었다 그랬어요. Está escrito que homem foi criado como imagem de Deus. 하나님의 형상이 뭐냐? 하나님을 닮았다 이 말입니다. Então qual a imagem de Deus? Imagem de Deus significa que você é parecido com Deus. 하나님 어떤 부분을 닮았단 말입니까? Então qual parte que a gente tá parecendo? 요한복음 4장 24절에 보니까 하나님은 영이시라 그랬어요. João 4:24 está escrito que Jesus é espírito. 인간은 어떤 존재냐? Então homem é qual existência? 영적인 존재라는 거예요. Existência espiritual. 하나님과 함께 해야 되는 존재로 창조되었다. Homem foi criado para ter que ficar junto com Deus. 인간은 하나님과 함께 해야 된다. Homem tem que ficar junto com Deus. 그래서 설명합니다.
Por isso que ele está explicando. 물고기 설명을 해요. Está explicando sobre o peixe. 물고기는 물에 살도록 창조했다. Peixe foi criado para viver no mar. 그게 창조 원리입니다. Isso que é o princípio da criação. 물고기는 물에 살도록. Peixe para viver na água. 왜요? Por quê? 그게 창조 원리예요. Porque isso que é o princípio da criação. 나무는 뿌리를 흙에 두고 살도록. Árvore tem que ficar na terra. 왜 그래야 됩니까? 라고 물으면 Por que tem que ficar assim? 그게 창조 원리예요. Porque isso é o princípio da criação. 뭘 설명하려고 하는 것이냐? O que ele está explicando qual? 물고기가 물 떠나면 어찌 되죠? Se esse peixe sai da água, como é que fica? 물고기가 물 떠나면 어찌 됩니까? Se o peixe sai da água, como é que fica? 물고기가 겪을 수 있는 많은 문제를 겪다가 죽는 거예요. Esse peixe sofre tudo que ele pode sofrer, aí depois ele morre. 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 되죠? Se esse árvore sai da terra, como é que fica? 나무가 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 결국은 죽는 거죠. Esse árvore sofre tudo que ele pode sofrer, aí depois ele morre também. 인간은요? E homem? 인간이 하나님을 떠나면 어찌 됩니까? Como fica se homem foi separado de Deus? 그 설명하려고 하나님이 창세기 1장에 이 설명을 하고 있는 겁니다. Para explicar isso, Deus está falando através desse versículo. 물고기가 물 떠나면 모든 문제 오듯이 Mesmo, peixe sai da água, ele vem tudo o problema dele. 인간이 하나님 떠나면 모든 문제 온다. Então esse homem se separar com Deus, ele também vem todo o problema. 물고기가 물 떠나서 모든 문제 와서 죽듯이 인간은 하나님 떠나면 모든 문제 오고 결국은 죽는다. Como peixe saindo da água, ele sofre muito e depois morre. O homem também, saindo de Deus, ele sofre muito e ele morre também. 그게 창조 원리입니다. Isso que é o princípio da criação. 인간이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제 없었다. Quando o homem estava junto com Deus, não tinha nenhum problema. 그렇게 창조되었어요. Porque foi criado assim. 물고기가 물 안에 있으면 아무 문제 없어. Se peixe fica na água, não tem problema nenhum. 인간이 하나님 안에 있으면 아무 문제 없어. Se homem fica junto com Deus, não tem problema nenhum. 그렇게 창조되었어요. Porque foi criado assim. 인간에게 올 수 있는 문제는 결국은 하나입니다. O problema que pode vir pro homem é só um: 하나님을 떠나는 거. separação de Deus. 물고기가 물 떠나듯이 Como o peixe sai da água, 인간이 하나님과 단절되는 거. aquele que homem também foi cortado com Deus. 이것이 인간에게 올 수 있는 유일한 문제입니다. Isso que é o único problema de homem. 그런데 인간에게 이 문제가 발생한 거예요. Mas esse era o único problema, mas esse problema veio para o homem. 인간이 하나님을 떠나게 된 겁니다. Homem foi separado de Deus. 하나님과 단절됐다. Foi cortado de Deus. 하나님과 분리됐다 이 말이에요. Foi cortado de Deus. 하나님과 함께 해야 되는 인간이 하나님과 단절된 겁니다. Aquele Deus que tem que ficar junto, aquele homem que tem que ficar junto com Deus, ele foi separado com Deus. 왜 단절됐냐? Por que foi separado? 죄 때문에. Por causa do pecado. 왜 죄 지었냐? Então, por que pecamos? 사단의 역사로 말미암아. Por causa da obra do Satanás. 다시 정리합니다. Eu vou explicar novamente. 인간이 하나님을 떠났는데 왜 떠났냐? 죄 때문에. Homem foi separado de Deus, por quê? Por causa do pecado. 왜 죄를 지었냐? 사단의 역사로 Então, 말미암아. por que pecamos? Por causa da obra de Satanás. 인간 문제 세 가지입니다. Problemas de homem tem 3. 사단의 역사로 죄를 짓고 하나님을 떠난 겁니다. Por causa da obra de Satanás, pecamos e foi separado de Deus. 그래서 태어날 때부터 마귀의 자녀가 되고 죄인이 되고 육체가 되었다. Por isso que assim que você nasceu, você virou um pecador e você é escravo de Satanás e você é pecador. 이게 인간 문제예요. Isso que é problema de homem. 사단의 역사, 죄, 하나님을 떠난 겁니다. Obra de Satanás e pecado e separação de Deus. 이해되시죠? Tá entendendo? 인간이 하나님을 떠나면서 모든 문제 왔다. Separando com Deus veio todo o nosso problema 모든 축복을 상실한 거예요. e perdeu toda aquela benção de Deus. 다 읽어볼 수 없지만 몇 가지를 살펴보겠습니다. Não tem como ler tudo, mas vamos ler alguns versículos. 창세기 3장 16절. Gênesis 3:16. 또 여자에게 이르되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며. 3장 16절이요. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, que é a tua conceição. Com a dor dará à luz filho, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
인간이 하나님을 떠나면서 어떤 문제가 왔냐? Separando de Deus, veio qual o problema? 고통이 들어왔어요. Entrou o sofrimento. 하나님과 함께 할 때는 없던 것이 들어왔어요. Veio aquele que não tinha quando estava junto com Deus. 그게 고통입니다. Isso é sofrimento. 이 땅에 태어나면서 살아가는데 고통이 계속 와. A gente nasce e vivendo esse mundo, vem todo o problema. 언제부터 시작된 것이냐? Isso começou desde quando? 인간이 하나님을 떠나면서 시작된 거예요. Separando de Deus. 네가 수고해야 되고 뭐 이런 이야기가 계속 나옵니다. Aqui está escrito que você tem que trabalhar a vida inteira. 가정 문제 생겼어요. Então significa que veio o problema de familiar. 자식 키우고 낳고 이런 모든 일들이 계속 문제야. Você ter filho e você vive esse mundo, tudo isso é problema. 창세기 3장 17절 보니까 땅이 저주를 받았다 그랬어요. Gênesis 3 está escrito que a terra foi amaldiçoada. 그래서 평생 수고해야 되고 고생해야 되고 Por isso que você tem que trabalhar a vida inteira, tem que sofrer a vida inteira. 이것 때문에 창세기 3장 18절에 보니까요. 환경 문제, 질병 문제 이런 계속 문제들이 계속 들어옵니다. Por causa disso, veio aquele problema de ambiente, problemas da terra e problema de doença. 경제 문제까지. Veio o problema de economia também. 창세기 3장 19절 보니까 네가 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. Gênesis 3:19 está escrito: como você é pó de terra, você vai voltar para a terra também. 죽음의 문제. Isso significa que veio o problema de morte. 3장 20절에 보니까 자녀에게 그대로 되물린대요. 3:20 está escrito: esses problemas vai para os descendentes também. 24절에 보니까 결국 내세 문제까지. 24 está escrito que vai vir o problema da vida depois de morrer também. 인간에게 수많은 문제들이 언제부터 시작됐냐? Para o homem, desde quando começou esse todo o problema? 하나님을 떠나면서 시작된 겁니다. Naquele momento que foi separado de Deus. 그럼 어떻게 하면 됩니까? Então, como podemos fazer isso? 하나님을 만나면 됩니다. Então, só encontrar Deus. 하나님을 만나면 다 해결되는 것인데 É uma coisa que dá para resolver quando encontra Deus, 그 생각을 안 합니다. mas não pensa isso. 경제 문제 어디서 왔죠? O problema de economia veio de onde? 하나님 떠나서 왔어요. Porque porque separado de Deus. 가정 문제 어디서 왔죠? E o problema de família porque veio? 하나님 떠나서 Porque foi 왔다니까요. separado de Deus. 근데 교회에서 가정 문제 해결하고 경제 문제 해결해주고 있어요. Mas a igreja, eles ajudam para resolver esse problema de economia e problemas de familiar. 그게 틀린 겁니다. Isso tá errado. 인간이 누군지를 모르고 인간에게 온 문제가 뭔지를 모르기 때문에 그렇게 해요. Porque eles fazem isso porque eles não sabem por que veio esse todo problema. 답이 없으니까 힘들고 Como não tem resposta, a gente sofre, 행복하지 않고 não fica feliz, 불안하고 fica ansioso, 초조하고 fica muito nervoso. 염려가 없어지질 않아요. Preocupação nunca some. 그게 인생이 돼버렸어요. Isso virou uma vida nossa. 아무래도 안 행복해. Mesmo que você se esforça muito, não fica tão feliz. 많이 가져도 안 행복하고 Mesmo que você tem muita coisa, você não fica feliz. 결혼해도 안 행복하고 Mesmo que você casa, você não fica feliz. 그때는 행복해. No momento, pode ser que você fica feliz. 시간 지나면 안 행복해. Mas passando o tempo, já não é mais aquele. 한국 속담에 이런 말이 Lá 있습니다. na Coreia tem um conselho assim. 좋은 옷을 사면요 일주일이 행복하답니다. Mesmo que se você comprar uma roupa nova, você fica feliz durante uma semana. 좋은 차를 사면 한 달이 Se 행복하고요. você comprar um carro muito bom, você fica feliz durante um mês. 좋은 여자를 만나면 6개월이 행복하고 Se você encontrar uma mulher legal, você fica feliz durante 6 meses. 결혼하고 나면 6개월만 행복해. Então significa que se você casar, você fica feliz só 6 meses. 그런 육신적 조건이 행복이 아니라는 거예요. Então significa que essa condição de carne, de corpo, não é importante. 돈이 없기 때문에 돈 있으면 행복할 거라고 생각합니다. Porque pensa que se você tem, como eu não tenho dinheiro, se eu ter dinheiro, fica feliz. 몸이 아프기 때문에 건강하면 행복할 거라고 생각해요. Acha que eu tô doente, mas se sarar isso, eu vou ficar feliz. 사랑하는 여자가 있으니까 같이 살면 행복할 거라고 생각하는 거예요. Eles acham que eu vou morar junto com essa mulher que é legal, eu vou ficar feliz. 인간은 그런 것으로 행복을 느끼는 존재가 아니라니까요. Mas homem não é uma existência que fica feliz e sente-se feliz por causa dessas condições. 인간은 영적인 존재입니다. Porque homem é uma existência espiritual. 인간은 하나님을 만나야 됩니다. Homem tem que encontrar Deus. 인간이 하나님 떠난 문제가 얼마나 큰 문제고 심각한 문제냐? Como é grande problema que essa separação de Deus. 인간에게 세 가지 문제를 가져왔어요. Veio
trouxe esses três problemas. 영적인 죽음, 육체의 죽음, 영원한 죽음. Trouxe morte de espiritual e de carne e eternamente. 영적으로 하나님과 단절되어 있고 시간 지나면 내 육체는 죽게 될 것이고 나중에 영원한 죽음을 맞게 될 것입니다. Foi separado de Deus e a gente vai ficar, não tem como, a gente tem muito problema, a gente sofre muito e depois de sofrimento a gente vai morrer e ainda tem uma vida depois de morrer. 인간이 안 행복하니까 그걸 바꾸려고 해결해 보려고 많이 노력합니다. Como o homem não fica feliz sozinho, ele tenta de muitas formas para ser feliz. 인간이 할 수 있는 모든 것을 해서 해보는 거예요. O homem faz tudo o que pode fazer para ser feliz. 종교도 가져보고 Ele tem religião, 선행도 해보고 ele ajuda muita 할 수 있는 걸 다 해봅니다. faz tudo o que pode fazer. 근데 인간 문제는 해결이 안 돼. Mas mesmo assim não resolveu o problema nosso. 왜 해결이 안 될까요? Por que não resolve? 여러분 중에 교회 다니는 사람 중에도 행복하지 않은 사람 있잖아요. Tem muita gente que mesmo que anda à igreja, tem gente que não é feliz. 여러분 주위에 분명히 교회 다니고 예수 믿는데 안 행복한 사람이 있다니까요. É do seu lado também, tem muita gente que anda à igreja, mas ele não é feliz. 왜 그럴까요? Por que será? 반드시 그 답을 얻어야 합니다. Tem que receber essa resposta hoje. 인간 문제, 영적인 문제라니까요. Problema de homem é problema de espiritual. 이 세 가지가 해결 안 되면 절대 인간 문제 해결 안 된다. Se não resolve esses três problemas, não tem como resolver nosso problema. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제. Problema de Satanás, problema de pecado, problema de separação de Deus. 인간은 노력하면 다 할 수 있지만 이 세 가지 문제만큼 해결이 안 돼. Se o homem se esforça, ele pode fazer tudo, pode resolver tudo, mas esses três problemas não tem como resolver. 그래서 하나님이 그 문제를 해결하시기로 말씀하신 겁니다. Por isso que Deus falou que eu vou resolver isso para vocês. 그래서 그리스도를 약속하신 거예요. Por isso que ele prometeu esse Cristo. 왜 그리스도를 약속했냐? Por que ele prometeu Cristo? 인간 스스로 그 인간 문제 해결 못하니까 Porque homem sozinho não tem como resolver esse problema. 하나님이 그리스도를 통하여 인간 문제 해결하시겠다. Deus vai resolver esse nosso problema através de Cristo. 왜 그리스도가 오셔야 되냐? Por que esse Cristo tem que vir? 하나님 왜 그리스도를 약속하셨냐? Por que Deus prometeu que vai mandar esse Cristo? 그리스도 오셔야만 인간 문제 해결하니까. Porque dá para resolver nossos problemas só tem que ver só através do Cristo. 더 정확하게 말하면 그리스도로만 인간 문제 해결할 수 있으니까. Falando mais certamente, só com esse Cristo podemos resolver nosso problema. 인간 문제, 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제입니다. Problema de Satanás, problema de pecado, problema de separação de Deus. 이 세 가지 문제는 절대로 인간이 해결할 수 없다. Esses três problemas não tem como resolver nosso sozinho. 이 세 가지 문제 해결할 수 있는 그리스도를 보내겠다. Ele vai mandar esse Cristo que pode resolver esses três problemas. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결할 그리스도를 보내겠다. Vai mandar esse Cristo que vai resolver nosso problema de pecado, Satanás e separação de Deus. 그리스도가 무슨 뜻이냐? Então, o que significa esse Cristo? 기름 부음 받은 자란 뜻입니다. Cristo significa ungido. 누구에게 기름을 붓냐? Então, para quem eles chamam de ungido? 왕, 제사장, 선지자에게 기름을 붓습니다. Eles chamavam de ungido para os profetas, sacerdotes e rei. 다윗 같은 그런 왕 말고 Não aquele rei que nem Davi. 다윗이 훌륭한 왕이긴 하지만 사단 문제 해결할 수 있는 왕은 아닙니다. Davi também era um grande rei ele era um grande rei, mas não é um rei que vai poder resolver o problema de Satanás. 지금까지 있었던 왕, 제사장, 선지자 그런 기름 부음 받은 자 말고 Não esses ungidos que chamam ungidos que era rei, sacerdote e profetas. 기름 부음 받은 자를 보낼 것인데 왕, 제사장, 선지자를 보내겠다. Não esse tipo de ungido, mas ele vai mandar rei, sacerdote e profeta. 사단 문제를 해결할 참된 왕을 보내겠다. Vai mandar verdadeiro rei para resolver nosso problema de Satanás. 죄 문제를 해결할 참된 제사장을 보내겠다. Vai mandar verdadeiro sacerdote para resolver nosso problema de pecado. 하나님 만나는 길을 여실 참 선지자를 보내겠다. Vai mandar o verdadeiro profeta para abrir um caminho para nós poder encontrar Deus. 왜 그리스도를 보내야 됩니까? Então, por que tem que mandar esse Cristo? 인간 문제 세 문제거든. Porque nossos problemas são três. 사단 문제 해결할 참된 왕, O verdadeiro rei para resolver esse problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참대 제사장, Verdadeiro sumo sacerdote para resolver nosso problema de pecado. 하나님 만나는 길을 여실 참 선지자. Verdadeiro profeta para abrir o caminho para encontrar Deus. 이 세 가지 문제를 해결할
그리스도로 보내겠다. vai mandar esse Cristo para resolver esses três problemas. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자. Verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta, verdadeiro rei. 그래서 인간에게는 절대적으로 이 그리스도가 필요합니다. Por isso que homem absolutamente precisa desse Cristo. 다른 것으로는 해결할 수 없으니까 De outra forma, não tem como resolver esse problema. 그리스도로만 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제 해결할 수 있으니까 Só pode resolver através desse Cristo, desses problemas de Satanás, pecado e a separação de Deus. 그래서 그리스도가 오셔야 인간 문제 해결할 수 있다. Por isso que esse Cristo tem que vir para resolver nosso problema. 그리스도가 오셔서 십자가 지셔야 인간의 모든 문제 해결할 수 있다. Porque esse Cristo tem que vir para resolver nosso problema e morrendo na cruz. 자, 그럼 그리스도께서 어떻게 인간 문제 해결하셨냐? Então esse Cristo como resolveu nosso problema? 그리스도께서 오셔서 뭐 하셨냐? Cristo veio, ele fez o quê? 두 가지 하셨어요. Ele fez duas coisas. 십자가 죽으시고 부활하신 것입니다. Morreu na cruz e ressuscitou. 이게 무슨 말입니까? O que significa isso? 그리스도께서 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셨다. Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou. 그리스도께서 십자가와 부활을 통하여 사단 문제를 끊고 사망의 문제를 해결하셨다. Significa que ele resolveu nosso problema de Satanás, problema de morte, através dessa cruz e através da ressurreição dele. 성경 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. João 3 está escrito, 1 João está escrito que Deus manda esse Cristo para resolver nosso problema de Satanás. 히브리서 2장 14절 15절 보니까 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡고 있는 사단의 문제를 끝내셨다. Hebreus 2 está escrito por causa da morte dele, ele resolveu o problema de nosso pecado. 그리스도께서 십자가와 부활로 죄와 저주 문제를 해결하셨다. Cristo resolveu, através da cruz, ele resolveu nosso problema de pecado e de maldição. 그리스도께서 십자가와 부활로 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. Cristo abriu esse caminho para nós poder encontrar Deus através da cruz e através da ressurreição dele. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니라고 말씀하셨어요. Ele falou que eu sou a vida, o caminho e a verdade. 그럼 얼마만큼 해결하셨냐? Então ele resolveu quanto? 그리스도의 십자가 죽으시고 부활하심으로 인간 문제가 얼마만큼 끝났냐? Então, através Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e ele resolveu então quanto o nosso problema? 히브리서 10장 14절입니다. Hebreus 10:14 그리스도께서 한 번의 제사로 영원히 단번에 끝내셨다. está escrito que pela uma oblação, só uma oblação e de uma vez, eternamente e totalmente ele resolveu nosso problema. 그리스도의 십자가 사건 하나가 영원한 인간 문제 해결하셨다. Aquela cruz de Cristo resolveu todo o nosso problema eternamente. 그것도 단번에. E ainda de uma vez. 두 번 다시 십자가 지실 필요가 없다. Ele não precisa ser crucificado mais vezes. 영원히 해결하고 온전히 해결하셨다. Porque eternamente e totalmente ele resolveu. 자, 그럼 누가 그리스도입니까? Então quem é o Cristo? 누가 그리스도입니까? Quem é o Cristo? 한국에는 자신이 그리스도라고 말하는 사람이 한 20-30명 돼요. Na Coreia tem uns 30 pessoas que falam que eu sou Cristo. 그럼 그리스도입니까? Então eles são Cristo? 누가 그리스도냐고. Então quem é Cristo? 내가 그리스도라고 하면 여러분들 믿으시겠습니까? Se eu vou falar que eu sou Cristo, vocês vão acreditar? 누가 그리스도냐고요? Quem é o Cristo? 그리스도가 오시면 인간 문제 해결하실 수 있는데 Se esse Cristo vem, dá para resolver nosso problema. 성경은 그리스도를 보내시겠다고 A 약속하셨는데 Bíblia prometeu que vai mandar o Cristo. 그리스도 오셔서 모든 문제 해결하실 것인데 Esse Cristo que vai vir, ele vai resolver todo o nosso problema. 누가 그리스도냐고요? Mas então quem é esse Cristo? 사람들이 모르기 때문에 하나님께 성경에 300가지 중요한 예언을 해두신 겁니다. Como o pessoal não sabia, Deus deu mais de 300 profetizações na Bíblia. 한 300가지 그리스도의 일을 성취하신 분이 그리스도입니다. É aquele que realizou aquele 300 profetizações, ele é o Cristo. 그 중에 중요한 3가지가 그리스도의 조건입니다. Dentro desse tem 3 coisas que é muito importante, que é a condição de Cristo. 그 첫 번째가 동정녀 탄생. Primeiro, é nascido por virgem. 남자의 후손 말고 여자의 후손 오실 동정녀로 오실 분. Não é aquele descendente de homem, que é descendente de mulher, que é o nascido de virgem. 그분이 그리스도예요. Ele é o Cristo. 여자의 후손. Descendente de mulher. 나도 그리스도가 될 수 없고 한국의 그 사람들도 그리스도가 될 수 없는 이유. Significa que eu também não tenho como ser Cristo, e aqueles coreanos também não tem como ser Cristo. 두 번째, 죄 없는 사람은 안 죽어도 되는데 십자가에서 죽으신 분.
Segundo, alguém que não tem pecado não precisa morrer, mas ele mesmo que não tem pecado, ele morreu na cruz. 십자가 죽은 사람 많아요. Tem muita gente que morreu na cruz, 십자가에 죽은 사람 말고 죄 없는데 십자가에 죽은 분. mas não aquele que morreu na cruz porque tinha pecado. Aquele que, mesmo que não tem pecado, ele morreu na cruz. 세 번째입니다. Terceiro, 고린도전서 15장 보니까 죽음을 이기고 부활하신 분. Coríntios 15 está escrito aquele que ressuscitou vencendo a morte. 그분이 그리스도입니다. Ele é o Cristo. 누굽니까? Quem é? 예수입니다. Jesus. 예수가 그리스도입니다. Esse Jesus é o Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 하기 위하여 성경을 주셨습니다. Ele deu, a Deus deu a Bíblia para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. 그래서 복음이 뭐냐? Então qual é o Evangelho? 기쁜 소식이 아닙니다. Evangelho não é uma boa notícia. 예수 믿으면 된다 이런 말이 아니에요. Não é uma palavra que só você acredita em Jesus. 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음입니다. Evangelho é para você crer que Jesus como Cristo. 우리는 뭘 믿습니다. A gente acredita em alguma coisa. 뭘 믿죠? Então, acredita qual? 사람들이 예수 믿는다 그래요. Muita gente fala que eu acredito em Jesus. 예수에 뭘 믿는 겁니까? Então, acredita em Jesus de qual Jesus? 예수 믿는 게 아니라니까요. Então, isso não significa você estar acreditando em Jesus. 예수께서 그리스도 되심을 믿는 겁니다. Eles acreditam em Jesus como Cristo. 많은 이단들도 예수 믿는다니까요. Tem muitas heresias, eles também acreditam em Jesus. 우리의 믿음의 내용이 뭐냐? Então, qual é aquele conteúdo da nossa fé? 예수를 그리스도로 믿는 게 믿음입니다. Aquele que acredita em Jesus como Cristo, isso que é a fé. 예수께서 그리스도로 오셔서 모든 문제를 해결하셨다라고 믿는 거예요. Jesus veio como Cristo e resolveu todo o nosso problema. Isso que é acreditar em Jesus como Cristo. 성경 한 구절을 찾겠습니다. Vamos ler a Bíblia? 요한복음 20장 31절입니다. João 20, 31. 요한복음 20장 31절. João 20, 31. 이렇게 기록되어 있습니다. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Está escrito: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. 성경을 왜 기록했냐? Por que ele escreveu a Bíblia? 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위하여 Para que creais que Jesus é o Cristo, 예수를 그리스도로 믿어야 구원을 얻으니까 crendo disso para ter a vida. 성경이 어떤 이야기입니까? Então, qual é o conteúdo da Bíblia? 성경은 구약과 신약으로 나눠져 A 있습니다. Bíblia está separado como Velho Testamento e Novo Testamento. 구약 그리스도를 보내겠다. Velho Testamento vai mandar esse Cristo. 신약 그분이 오셨다. Novo Testamento ele veio. 누구시냐? Quem é ele? 예수다. Jesus. 예수가 그리스도다. Jesus é o Cristo. 예수가 그리스도다. Esse Jesus é o Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 하려고 성경을 기록했고 Ele escreveu essa Bíblia para que cresça que Jesus como Cristo, 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 났다. aquele que acredita em Jesus como Cristo, ele é o nascido de Deus. 요한일서 5장 1절에 말합니다. 1 João 5:1 está escrito: 예수 믿는 거 말고 não só acredita em Jesus, 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 mas 자다. aqueles que creem em Jesus como Cristo, ele é o nascido de Deus. 요한복음 6장 29절에 보면 이런 말이 있습니다. João 6:29 está escrito: 제자들이 묻습니다. os discípulos estavam perguntando: 우리가 어떻게 하여야 하나님이 일을 할 수 있습니까? como nós podemos obras de Deus? 예수님께서 대답합니다. Jesus respondeu: 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다. Obra de Deus a obra de Deus é você crer aquele que Deus mandou para vocês. 하나님의 소원이 뭐냐? Então qual é o que Deus quer? 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Acreditar Jesus como Cristo. 요한복음 6장 40절에 보니까 이런 말이 있어요. João 6:40 está escrito: 내 아버지의 뜻, 하나님 뜻이 뭐냐? qual é a vontade de Deus? 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다. Aquele que acredita meu filho é para ter vida eterna. 예수를 그리스도로 믿는 게 하나님의 일이다. Acreditar Jesus como Cristo, isso que é obra de Deus. 예수를 그리스도로 믿는 것이 하나님의 뜻이고 Acreditar Jesus como Cristo, isso que é vontade de Deus. 예수를 그리스도로 믿게 하려고 성경을 기록했고 Acreditar Jesus como Cristo para
A Bíblia foi escrita por causa disso, para acreditar disso. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자입니다. Aquele que acredita em Jesus como Cristo, ele é o vencido, ele é o nascido de Deus. 그럼 교회는 왜 존재하냐? Então, por que a igreja existe? 저 밖에 있는 사람들이 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para vocês que poder crer em Jesus como Cristo. 이게 교회 존재의 이유입니다. Isso que é isso é a razão de existência da igreja. 설교의 목적이 뭐냐? Por que nós pregamos? 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para que creais Jesus como Cristo? 예수를 그리스도로 믿어야 구원받으니까. Porque para ser salvo tem que crer Jesus como Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 신분이 바뀌니까. Porque vocês se viram uma pessoa nova acreditando em Jesus como Cristo. 하나님은 성경을 통하여 교회를 통하여 설교자를 통하여 결국 하나만 이야기하고 있어요. Deus está falando só uma coisa através dos pastores da igreja da Bíblia. 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para crer em Jesus como Cristo. 그래서 초대교회 사도행전을 잘 한번 읽어보세요. Por isso que vê direito os Atos. 초대교회 메시지는 그래서 하나밖에 없었어요. A mensagem da primeira igreja era só uma. 예수가 그리스도다. Jesus é o Cristo. 그 말을 듣고 예수를 그리스도로 믿어야 승리할 수 있기 때문에 Ouvindo essa palavra, e se você acredita nessa palavra, você é vencido. 성령의 충만을 받은 베드로가 설교합니다. O Pedro estava pregando, 사도행 2장 36절에 que ele estava cheio de espírito naquele momento. 너희가 십자가에 못 박은 예수가 곧 그리스도다. Aquele Jesus que vocês crucificaram, ele é o Cristo. 베드로 설교 결론이 뭐냐? Qual é a conclusão da palavra de Cristo? 예수가 그리스도다. Pedro, Jesus é o Cristo. 최고의 핍박자 사울이 돌아왔습니다. Aquele Saulo veio, voltou. 사울이 회개하자마자 전도로 나갔어요. Assim que ele arrependeu, ele foi evangelizar. 뭐라고 전도했냐? O que ele falou? 사울이 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언했다. Ele se fortaleceu mais e mais. Ele falou que Jesus é o Cristo. Testificou Jesus como Cristo. 그로부터 한 20년 시간이 지났습니다. E depois passou 20 anos. 사도행 17장 3절. Atos 27:3. 20년이 지났는데 이 바울은 뭐라고 설교하고 있냐? Mesmo que passou 20 anos, o Paulo estava falando, pregando. 성경을 가지고 뜻을 풀어서 예수가 그리스도라고 설교하고 있어요. Ele estava pregando através da Bíblia que o Jesus é o Cristo. 사도행 18장 5절. Atos 28:5. 바울은 여전히 뭐라고 설교하고 있냐? Paulo ainda estava pregando 예수는 그리스도다. que o Jesus é o Cristo. 이게 초대교회 메시지예요. Isso que é a mensagem da primeira igreja. 여러분의 교회 한번 생각해 보세요. Pensa suas igrejas. 브라질 교회 한번 생각해 보세요. Pensa as igrejas do Brasil. 예수가 그리스도라고 설교하고 있는 교회가 몇 교회 있습니까? Tem igrejas que pregam Jesus como Cristo. 초대교회 설교가 없어졌다니까요. Sumiu essa mensagem da primeira igreja. 초대교회 설교가 없어졌기 때문에 초대교회 믿음이 사라졌고 Como sumiu essa mensagem da primeira igreja, por isso sumiu a fé da primeira igreja também. 성경의 믿음이 사라졌기 때문에 세상을 못 이긴다. Como sumiu essa fé da Bíblia, nós estamos falhando. 여러분 성경 한 구절만 더 찾겠습니다. Vamos ler mais Bíblia. 사도행전 5장 42절입니다. Atos 5:42. 사도행전 5장 42절. Atos 5:42. 초대교회 지도자들과 성도들이 어떻게 살았는지를 설명하고 있습니다. Os líderes e crentes da primeira igreja, os membros da primeira igreja, como eles viveram. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus como Cristo. 이게 초대교회 지도자들과 성도들의 그 삶이었어요. Isso que era a vida dos membros da primeira igreja. 날마다 Todos os dias, 성전에 있든지 집에 있든지 na casa, no templo, 예수는 그리스도와 가르치고 전도하기를 그치지 않았다. não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. 이 사람들이 뭘 봤어요? Eles viram alguma coisa? 뭘 봤습니까? Viram o quê? 인간의 문제가 뭔지를 본 거예요. Eles viram qual é o problema de homem. 인간 문제, 사단 문제, 재 문제, 하나님 떠난 문제입니다. Problemas de homem é problemas de Satanás, problemas de pecado, problemas de separação de Deus. 절대로 인간은 이 문제를 해결할 수가 없어. Homem sozinho não tem como resolver esse problema. 그리스도만 이 문제를 해결할 수 Só o 있어. Cristo que pode resolver esse problema. 예수가 그리스도라. Jesus é o Cristo. 예수를 그리스도로 설교할 때 이 믿음이 생기고 Quando você prega Jesus como Cristo, você recebe essa fé. 이 믿음이 생겨야 세상을 이길 수 있다. E quando tem essa fé, você pode vencer o mundo. 이걸 본 거예요. Eles viram isso. 그래서 초대교회는
메시지를 하나밖에 할 수밖에 없었다니까요. Por isso que a primeira igreja não tinha como não pregar essa mensagem. 예수를 그리스도라고 설교해야 된단 말이 아닙니다. Não estou falando que você tem que falar que Jesus é o Cristo. 진짜 성경을 여러분들 하나님의 말씀이라고 믿습니까? Se vocês acreditam realmente essa Bíblia é a palavra de Deus, 하나님 말씀이 성경에서는 인간 문제, 사단 문제, 재 문제, 하나님 떠난 문제라고 말하고 있어요. a Bíblia que o Deus está falando, Deus escreve, Deus deu, está falando que o nosso problema é o problema de Satanás, pecado e separação de Deus. 진짜 내 문제가 사단 문제냐? Se realmente meu problema é o problema de Satanás, 진짜 내 문제가 재 se 문제냐? realmente meu problema é o problema de pecado 진짜 내 문제가 하나님 떠난 ou 문제였냐? de separação de Deus. 그렇다면 그리스도밖에 없죠. Se é, então a solução é Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 되고, Tem que acreditar Jesus como Cristo. 그리고 예수를 그리스도로 믿으려면 E para acreditar Jesus como Cristo, 예수가 그리스도라고 설교를 들어야 되고, tem que ouvir essa palavra que o Jesus é o Cristo. 초대교회는 그래서 한 메시지밖에 할 수밖에 없다. Por isso que a primeira igreja não tinha como não pregar essa mensagem. 근데 그 믿음이 사라져 버렸다. Mas essa mensagem, essa fé sumiu esses dias. 우리가 브라질에 왜 왔느냐? Por que nós viemos para o Brasil? 세계 복음하려고 왔습니다. Para fazer evangelização mundial. 성경에 보니까 하나님이 준비한 사람이 곳곳에 있어요. Na Bíblia está escrito que tem gente que Deus preparou cada lugar. 그 사람들에게 성경의 복음을 설명하려고 Nós viemos para compartilhar esse evangelho da Bíblia. 이 성경의 복음을 듣고 이 성경의 복음을 회복하면 브라질 살릴 수 있으니까 Para compartilhar esse evangelho da Bíblia, e se alguém ouve essa palavra e ele recebe essa palavra, ele pode salvar esse Brasil e o mundo. 우리는 그 말 알아들을 수 있는 사람을 찾으러 왔어요. Nós viemos para procurar essa pessoa que Deus preparou. 그러면 왜 전 세계에 이 복음이 사라졌냐? Então, por que nesse mundo inteiro sumiu essa mensagem? 이 성경의 복음을 선포하지 않으니까. Porque ninguém anuncia esse evangelho da Bíblia. 그럼 왜 설교해야 되는 사람들이 이렇게 설교하지 않습니까? Então, por que aqueles que têm que pregar e não pregam essa mensagem? 설교하는 사람이 예수를 그리스도로 안 믿기 때문에. Essa pessoa que está pregando, não acredita em Jesus como Cristo. 목사님이 예수를 안 믿는단 말입니까? Então significa que o meu pastor não acredita em Jesus como Cristo? 그 말이 아니라니까요. Não estou falando isso. 진짜 인생 문제 봤다. 그러면 예수가 그리스도라고 하는 설교밖에 할 수가 없어요. Se ele viu realmente qual é o nosso problema, se realmente ele sabe, não tem como não pregar que Jesus é o Cristo. 못 본 거예요. Então significa que ele não conseguiu ver ainda. 어떤 이유로든 못 본 겁니다. Pode ser que tenha alguma razão, pode ser que tenha algum motivo, mas ele não viu ainda. 그게 다른 이야기를 계속 하는 겁니다. Por isso que fala, prega outra coisa. 기도 열심히 해라. Você tem que orar bastante. 힘내라. Você se esforça. 하나님이 역사하실 것이다. Deus vai fazer alguma obra. 축복받아라. Ficar abençoado. 능력받아라. Você tem que ter algum poder. 응답받아라. Você recebe alguma resposta. 그게 다 틀린 거라니까요. Tudo isso é errado. 예수를 그리스도로 믿으면 다 끝나는 거라니까요. Tudo isso, se você acredita em Jesus como Cristo, foi resolvido tudo. 설교자가 그렇게 안 믿기 때문에 Como a pregador não acredita assim, 그렇게 설교 안 하고 por isso que ele não prega dessa forma. 그럼 왜 안 믿을까요? Então por que ele não acredita assim? 본인이 그렇게 못 들었어. Porque ele não conseguiu ouvir essa palavra também. 로마서 10장 17절에 이런 말씀이 있습니다. Romanos está escrito, 믿음은 들으면서 납니다. a fé vem de onde você ouvir. 무엇을 들을 때 믿음이 생기냐? Então, essa fé, quando vem, em qual palavra que você ouve? 예수를 그리스도라고 하는 계시된 메시지를 들을 때 성경의 믿음이 회복돼요. Quando você ouve essa mensagem que a Bíblia está falando que o Jesus é o Cristo, se você ouve essa mensagem, essa fé recupera. 자, 두 가지를 이야기하고 마치려고 합니다. Vou falar mais duas coisas e vou finalizar. 그럼 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말이냐? Então, o que significa acreditar em Jesus como Cristo? 예수 믿는데 Eu acredito em Jesus. 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말이냐? Mas então, o que significa acreditar em Jesus como Cristo? 인간 문제가 사단 문제, 재 문제, 하나님 떠난 문제라고 믿는 겁니다. Acreditar nosso problema é o problema de Satanás, pecado e separação de Deus. 그 인간의 문제를 그리스도께서 십자가와 부활로 모든 걸 끝냈다라고 믿는 거예요. E essa fé, que acreditar em Jesus como Cristo, significa que você acreditar que Jesus resolveu todo o nosso problema através da cruz.
그렇게 예수를 그리스도로 믿는 나는 이제 어떤 것도 문제되지 않는다라고 믿는 거예요. Acredita que como Jesus já resolveu todo o nosso problema, então não é nada mais meu problema. 질병이 문제가 아닙니다. Doença não é meu problema. 가난이 문제가 아닙니다. Pobreza não é meu problema. 예수를 그리스도로 믿는 순간 모든 게 내게 문제가 되지 않았어요. No momento que você acredita em Jesus como Cristo, não é mais nada meu problema. 왜냐? 하나님이 나와 함께 하시니까. Porque Deus está comigo. 왜 예수를 그리스도로 믿어야 됩니까? Por que tem que acreditar em Jesus como Cristo? 성경 한 구절만 마지막으로 찾겠습니다. Vamos procurar mais versículo? 요한 1서 5장입니다. 1 João 5, 4절입니다. 4. 1절에 보니까 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 났다라고 되어 있고요. 4절이요? 1절에 1 João 5, 1 está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 4절에 이렇게 표현되어 있습니다. E 4, versículo 4. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이긴다. É porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. 세상을 이기는 승리는 이것이 우리의 믿음이다. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. 그럼 뭘 믿는 겁니까? Então acreditar 1절에 설명하고 있죠. o versículo 1 está escrito. 예수 믿는 게 아닙니다. Não é acreditar em Jesus. 예수를 그리스도로 믿는 거라니까. Acreditar em Jesus como Cristo. 예수 믿는 사람 많다니까요. Tem muita gente que acredita em Jesus. 그리스도 믿는 사람은 더 많다니까요. Tem muita gente que tem mais gente que acredita em Cristo. 하나님 인정하고 하나님 믿는 사람 Tem 많다니까요. muita gente que aceita esse Deus e tem muita gente que acredita em Deus. 그거 말고 예수를 그리스도로 믿는다. Mas não isso. Aqui está escrito: acredita em Jesus como Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자가 세상을 이긴다. Aquele que acredita em Jesus como Cristo, ele é o mundo. 그럼 다시 돌아와서 왜 사람들이 실패하냐? Então, voltando, por que muitos homens estão falhando? 왜 교회가 무너지냐? Por que a igreja está falhando? 예수를 그리스도로 안 믿기 때문에. Porque não acredita em Jesus como Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 승리하게 돼 있어요. Se você acredita em Jesus como Cristo, não tem como não vencer. 베드로가 고백합니다. Pedro estava falando: 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus, Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. 예수님께 대답합니다. Jesus respondeu: 너는 베드로라 이 반석이 왜 내 교회를 세울 것이다. Você, o nome é Pedro, eu vou levantar uma igreja em cima dessa fé. 예수를 그리스도로 믿는 신앙 고백이 위해 세워진 게 교회입니다. Uma igreja tem que levantar em cima dessa rocha que é essa fé, que Jesus acredita em Jesus como Cristo. Em cima dessa fé, levanta uma igreja, isso que é a igreja. 교회가 왜 무너지냐? Então por que essas igrejas estão falhando? 예수를 그리스도로 믿지 않는 사람들이 모였기 때문에 무너지는 거예요. Porque juntou as pessoas que não acreditam em Jesus como Cristo. 진짜 교회는 안 무너져요. Mas a igreja verdadeira nunca cai. 진짜 하나님의 백성은 실패 안 한다니까요. O povo de Deus de verdade não cai. 근데 지금 실패하고 있잖아요. Mas estamos falhando. 갈등하고 방황하고 Tem muita dificuldade, não sabe qual é o caminho nosso. 어떤 사람들은 자살하고 Tem muita gente que suicida. 목사도 자살하는 시대가 됐는데 Nessa geração, até os pastores também suicidam. 열심이 부족합니까? Não é que falta de esforço. 기도가 Não 부족합니까? é falta de oração. 아니라니까요. Não é isso. 예수를 그리스도로 믿는 말이 무슨 말인지를 몰라. Não sabe o que significa esse acreditar em Jesus como Cristo. 그래서 실패하는 Por isso 겁니다. que estão falhando. 너는 베드로의 반석이 왜 내 교회를 세울 것이다. Você, Pedro, eu vou levantar uma igreja em cima dessa fé. 절대로 안 흔들리고 안 무너집니다. Essa fé nunca balança e nunca cai. 음부의 건세가 이기지 못할 거다. Aqueles escuridão também não tem como vencer. 성경은 이렇게 기록되어 A 있다니까요. Bíblia está escrito assim. 음부의 건세가 이기지 못한다. Escuridão também não tem como vencer dessa fé. 그게 성도입니다. Isso que é o crente. 음부의 건세가 이기지 못하고 절대로 흔들리지 않는 반석. Escuridão que não tem como vencer, escuridão não tem como atrapalhar e não tem como balançar. Isso que é o que a Bíblia está falando. 고린도후서 5장 15절에 17절에 보면 이런 말씀이 있어요. 1 Coríntios está escrito: 예수를 그리스도로 믿는 사람은 자신을 위해 살지 않는다. aquele que crê em Jesus como Cristo, ele nunca mais vive por si. 왜 살지 않을까요? Por que não vive? 다 끝났으니까. Porque já terminou.
예수를 그리스도로 믿으니까 Porque acredita Jesus como Cristo. 내 육신을 위해 살 이유가 이제 없어진 거예요. Não tem razão, motivo para viver pro meu corpo. 모든 걸 하나님이 공급함을 알기 때문에, Porque já sabe que tudo que Deus vai me dar. 하나님 나와 함께 하시기 때문에. Porque Deus está comigo. 그래서 이 사람을 보고 성경에서 뭐라고 말하냐? Porque para essa pessoa, a Bíblia está falando, 새 피조물이다. está chamando que ele é a nova criação. 이 새 피조물은 한 가지밖에 안 해. Então, essa nova criatura faz só uma coisa. 하나님과 세상을 화목하게 하는 일. Ele faz reconciliar, faz reconciliação de Deus e o mundo. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 사람은 딱 한 가지만 합니다. Aquele que realmente acredita em Jesus como Cristo, ele faz só uma coisa. 한 가지 놓고만 기도하고 Ele ora só por essa coisa. 한 가지 때문에 살아요. Ele vive só por causa disso. 그게 올인하고. Ele dá tudo por causa de um. 그게 뭐냐? Então, o que é isso? 하나님과 세상을 화목하게 하는 거. Reconciliar o mundo com Deus. 세계복음화. Isso significa evangelização mundial. 그렇게 사는 게 예수를 그리스도로 믿는 사람들입니다. Vive assim, e essa pessoa que vive assim, quem que acredita como Jesus como Cristo. 브라질에 정말로 성경의 복음을 듣고 성경의 믿음을 회복하는 귀한 은혜가 있기를 바랍니다. Espero que vocês recebam essa graça para recuperar essa fé que a Bíblia está falando. 약속된 시간이 다 됐습니다. Como chegou o horário aqui, 들어주셔서 감사하고요. eu agradeço por ter ficado aqui nesse. 정말로 브라질을 살리는 시작이 여러분들부터 시작될 수 있기를 바랍니다. Espero que começa com vocês para salvar esse Brasil. 그것 때문에 저희들이 왔고요. Por causa disso nós viemos. 브라질에 있는 동안 계속 그것 때문에 기도할 것입니다. Durante que a gente está aqui no Brasil, a gente vai orar por causa disso. 기도하겠습니다. Vamos orar. 살아계신 주님 감사합니다. Deus, obrigado. 브라질 살리는 시작이 되게 하여 주시옵소서. Deus nos ajuda para que poder começar nesse momento para salvar esse Brasil. 성경의 믿음을 회복하게 하여 주시옵소서. Nos ajuda para que poder recuperar essa fé que a Bíblia fala. 예수 그리스도 이름으로 기도해 드렸습니다. Oramos em nome de Jesus Cristo. 아멘. Amém.